Olá, essa apresentação é em relação ao projeto final da disciplina Tópicos em Inteligência Computacional 3 da Universidade Federal da Bahia, que tem como professor o professor Ricardo Araújo Rios. Inicialmente, vamos apresentar a equipe que é composta por mim, Lídia e Tássio. Ambos somos doutorandos em Ciências da Computação e temos linha de pesquisa em Engenharia de Software. Então, para utilizar a base de dados desse projeto, temos que entender três principais pontos. O primeiro é que ele é um open source e todos os dados contidos na base de dados foram coletados no GitHub. O segundo ponto é que foram mais de 250 projetos coletados, estudados e analisados, e todos eles tinham como base a linguagem Dart. Antes de introduzirmos os algoritmos de machine learning, foi necessário fazer o tratamento de dados da base de dados coletada. E essa base de dados teve o tratamento dividido em três passos. O primeiro foi a extração de comandos que estavam presentes no código, lembrando que todos esses códigos eles eram em Dart e era necessário fazer essa coleta para tentarmos decifrar, mais ou menos, os testes smells que estavam lá dentro de acordo com as linhas de comando. Em segundo, foi feita uma binarização dos dados, ou seja, se presente um, se ausente não, porque antes de mais nada foi feita uma tokenização de todos os códigos que estavam lá presentes e foi extraído de lá apenas os comandos que eram necessários para a identificação do teste smell. E, por último, a categorização dos dados, ou seja, foram feitas categorias, foi separado em categorias de acordo com o que era assemelhado ou de acordo com o que se encaixasse mais dentro de cada teste SMEL. As categorias separadas foram 13, desde a Assertion Holding até o Test Fault Description, e como a gente consegue observar na lateral da figura, a gente consegue observar quantos testes foram categorizados de acordo com cada categoria. Para introduzirmos algoritmos de Machine Learning, acrescentamos três algoritmos vistos e estudados em aula, que foram eles SVM, KNN e o Decision Trees, ou árvore de decisões. Então, vamos primeiro analisar os resultados encontrados no SVM. Inicialmente, para que possamos introduzir os resultados, precisa ser dito que alguns campos personalizados foram introduzidos no código. O código ele estava demorando muito para conseguir fazer o treinamento, e com isso foi necessário que a gente fizesse uma grade de parâmetros um pouco reduzida. Para isso, a gente fez com que o C, que controla a regularização, fosse 0.1, 1 e 10. O gama, que define a influência de um único exemplo, ele também foi reduzido, ficou 0.1 e 0.01. Já o kernel, que é basicamente o kernel que vai ser utilizado, foi aplicado o RBF e o Pollen. Também foi feito algumas configurações na média para definir que a média aritmética das precisões fosse a média principal. Então, para isso, foi configurado para calcular a média aritmética ponderada das precisões e que levasse em conta a distribuição das classes, já que a gente viu que existem classes que têm uma quantidade categórica um pouco baixa, ou seja, no Test Without Description, por exemplo, a gente consegue encontrar apenas 5 dados categorizados como ele. Então, para isso, fizemos essa configuração de média. E, por último, também foi feita uma busca de hiperparâmetros para que fosse utilizada a validação cruzada. Fizemos a utilização da validação cruzada com um default de 5. Também utilizamos o número de jobs para que fosse permitido que o treinamento utilizasse todos os núcleos de CPUs disponíveis na máquina. É para acelerar um pouco o processo. E o verbose utilizamos também o 2 para fornecer uma saída detalhada do processo. E esses foram os resultados do SVM. A acurácia dos dados foi de 95%, e a gente consegue perceber que o F1 Score ele não foi tão bem assim, porque foi 38%, já que o F1 Score ele também leva em consideração todos os dados, inclusive das classes minoritárias. E a gente consegue observar que os dados das classes minoritárias tiveram resultados muito ruins, muito abaixo do que era esperado, até porque estávamos utilizando pouca quantidade de dados. Então era esperado que o F1 Score fosse abaixo, ou bem mais abaixo do que a acurácia, já que a gente estava
categorizando e analisando os dados de acordo com todas as categorias. E se analisarmos também, a gente consegue ver a questão da curva ROC e a gente consegue analisar o decorrer de toda a curva ROC, que também não foi tão agradável. E a gente consegue observar uma curva ROC muito ruim quando a gente percebe o Test Without Description, mais uma vez que é aquele que tem 5 dados, e a gente consegue ver que a curva ROC dele foi de 0,57%. E a curvatura também não foi lá essas coisas. Quando a gente analisa o KNN, também podemos observar que tivemos campos personalizados. Todos eles também foram pelo mesmo motivo, para acelerar um pouco o processo do treinamento de dados, já que a gente estava lidando com a base de dados de mais de 30 mil dados. Então, inicialmente, a gente considerou o número de vizinhos, 3, 5 e 7. Também colocamos que os vizinhos eram uniformes, ou seja, tinham o mesmo peso de acordo com a distância. E por último, utilizamos métricas de distância, que eram a distância euclidiana e a distância de Manhattan. Na configuração da média, a gente também utilizou a média aritmética e utilizamos a probabilidade para calcular a precisão da média. Por último, utilizamos também a busca de hiperparâmetro para executar com o mesmo padrão do SVM, ou seja, a gente utilizou uma validação cruzada com o número default 5, colocamos o jobs -1 para que ele pudesse utilizar todas as CPUs que estivessem disponíveis e o verbose 2 para que tivéssemos uma saída detalhada de toda a execução do treinamento. A gente mais uma vez consegue observar também aqui a acurácia do KNN. O KNN, no entanto, teve uma acurácia um pouco mais baixa, de 89%. O F1 Score, no entanto, manteve o seu padrão e ficou na casa dos 30%, no caso de agora 31%, 35%. Cor em escapa do dado também foi 0,82. Mais uma vez a gente consegue observar que a precisão dos dados majoritários foram melhores, até porque estávamos lidando com a maior quantidade de dados, contudo as classes minoritárias, mais uma vez como o verbose test, ou até mesmo o test without description, a gente teve dados muito baixos. Isso fez, mais uma vez, que o F1 Score tivesse uma queda. E analisando também a curva ROC, a gente consegue perceber esse padrão de que os dados eles não foram tão bons em relação a isso. Inclusive, se a gente perceber, a curva correspondente ao Test Without Description, ela está totalmente 0,5, ou seja, ela está seguindo o mesmo padrão de métrica de separação da curva ROC, que a gente costuma colocar a curva ROC como default 0,5. Por último, a gente vai analisar o Decision Tree, ou árvore de decisão, para os mais íntimos. Então, mais uma vez, utilizamos campos personalizados, todos eles seguindo o mesmo padrão, para ter uma grade de parâmetro reduzida. Então, foi feito um critério para medir a qualidade da divisão, foi feito também uma profundidade máxima da árvore e o número mínimo de amostras necessárias para que a gente pudesse dividir o nó das árvores que iriam ser estudadas. O campo personalizado também foi feito de acordo com a base aritmética. E por último, a busca de parâmetros, que também seguiu o mesmo padrão de validação cruzada 5, é o número de jobs -1 para utilizar toda a CPU disponível, e o verbose 2 para que a gente tivesse um resultado bem detalhado. Ao analisar também o Decision Tree, a gente consegue perceber que a acurácia dos dados foi de 95%, já o F1 Score foi um pouco melhor do que os outros algoritmos, chegou a 43%. O Corro em Capa, no entanto, chegou a 0,92%, que também foi um pouco melhor do que os demais algoritmos. Se analisarmos, mais uma vez, a gente tem o mesmo padrão de resposta, no sentido de que classes majoritárias tiveram melhores resultados e classes minoritárias tiveram menores resultados, até porque estávamos lidando com a base de dados menor do que o esperado. Ao analisarmos as curvas ROC, também percebemos que as classes minoritárias elas têm um valor de treinamento bem menor do que o esperado, e assim sucessivamente. Então é isso. Dei uma acelerada aqui no final por causa do tempo. E muito obrigada e até mais.